Nós vendemos hoje rochas ornamentais do Brasil, está em todos os continentes. O Brasil é muito rico geologicamente. Eu não conheço outro país que tenha a diversidade que nós temos. A Covid, em relação à indústria, ela impactou muito pouco. O primeiro desafio foi o desconhecimento, não conhecer o setor profundamente. Eu queria uma forma de unir minha família, porque eu tinha irmãos em Belo Horizonte, em Cabo Frio e lá no Rio Grande do Norte. Então eu entendi que ali era uma maneira de eu trazer para próximo. Hoje no Plano 7, Ed Moreira, presidente do Cindy Rochas. E por aqui também Anderson Kozakiewicz. É nóis. Boa noite. Tá bom? Boa noite, Ed. Boa noite. Tudo bem? Prazer estar aqui, cara. Oportunidade muito legal. Valeu. Bom, hoje no Plano 7, presença do Ed Moreira. Vamos falar de Cindy Rochas, depois a gente vai falar um pouquinho da sua vida, quem é Ed Moreira, mas primeiro a gente tem que falar do Cindy Rochas, porque tá chegando a Feira do Mármore aqui, né? Sim, estamos aí, pertinho, agosto agora. Agosto agora, Feira do Mármore em Cachoeira. Ed, Cindy Rochas, me explica um pouquinho aí o que vem a ser, né, o Cindy Rochas. Cindy Rochas é um sindicato que representa patronal. Então, é o setor de rochas ali, através de um trabalho que iniciou há 50 anos, inclusive, comemoramos este ano, em maio, dia 3 de maio, 50 anos do Cindy Rochas. Então, um ano para ser muito lembrado, comemorado, porque dessa ideia você pode perceber, ao longo, principalmente desses últimos 20 anos, a evolução do setor. E boa parte dessa evolução agradeça ao Cindy Rochas, essa organização, essa associação que permitiu resolver vários gargalos, trazer soluções tecnológicas, participação de feiras, né, relacionamento com as entidades aí governamentais, que é muito importante, e buscou, ao longo desses anos aí, esses presidentes, esses conselheiros, muitos desafios, né, que foram superados. Então você vê a questão ambiental, que era um problema muito sério, questão de acidentes, quer seja na empresa, no transporte, né, a questão social, através do braço Rocha Ativa que foi criado, questão financeira, através do Cred Rochas, questão de exportação, o Centro Rochas, que também foi criado, o CETEMAG, que é o Centro Tecnológico. Então foi tudo isso criado através do Cindy Rochas. Do Cindy Rochas. O Cindy Rochas, então, nesse ano 2023, ele faz 50 anos. 50 anos. Fez agora, 50 anos. E esse é um movimento, assim, dos empresários? Sim, dos empresários. Começou lá atrás, né? Inclusive, ressaltar aqui a pessoa, né, do seu Afonso, né, saudoso Zé Afonso Coelho. Sim, né, sim. E muitos outros. Onde o saudoso Marlon também. Sim. Porque o Marlon, na época, ele fazia parte, que eu lembro, no Valão a Corese, que criaram, depois sim, criaram a CETEMAG, e veio, nessa época também, o Marlon chegou a ser presidente do Cindy Rochas? Do CETEMAG, na época, foi criado através, por conta dessa né, da sua própria formação. Então tinha tudo a ver, e ele percebeu a necessidade que o setor tinha de criar um centro tecnológico. Então é um cara que a gente aqui presta homenagens a ele. Bacana. Camisão, muitos outros. Camisão, isso mesmo. Muitos outros aí que ajudaram nessa... Deram o pontapé inicial. Nossa Senhora, foi fundamental lá atrás, essas pessoas que pensaram o setor, que colaboraram realmente para a gente evoluir. Você pensa, há 30 anos atrás, 32, quando eu comecei, era tiar convencional, era polideira, aquela manual, nós passamos para semiautomática, para automática. Como que o setor evoluiu, multifios, era tudo carregado chapa na mão, para você ver a evolução. Essa serragem, ela agredia muito o meio ambiente, né? Na verdade, não era questão do impacto em si. A verdade, o que acontece? A gente tinha um problema aqui que era mais a questão do descarte do resíduo, sim, que era de forma indevida. Então a grande dor de cabeça era o descarte. Era o descarte, porque no processo em si era água, cal, e você tinha granalha de ferro que iniciou e depois granalha de aço, que você encontra de maneira, obviamente, quantidade menor, mas você encontra isso na natureza. Porém, a forma que era feito o descarte é que era de maneira muito equivocada. E a partir
né, da legislação, do rigor, da cobrança e da conscientização do empresário, a gente evoluiu e hoje, nós temos, são poucas empresas que têm 100% do circuito fechado de aproveitamento. Então, a água hoje, a gente aproveita 100% da água. 100%? O resíduo da água, exceto que evapora. Porque você tem um filtro prensa que desidrata e você tem os depósitos onde é condicionado esse subproduto. E nós estamos agora fazendo um trabalho junto ao governo, quer dizer, já vem há muitos anos esse trabalho, mas agora nós efetivamos, aproveitando aí o Ricardo Ferraço, né, como vice-governador, ele se empenhou e se comprometeu conosco em dar uma solução para esse agora nesse mandato agora. Nesse mandato. Estamos próximos aí para ter uma notícia muito boa, que bacana. É justamente não passar por cima da legislação, mas criar situações, você vê a questão do Revissol. Sim, o subproduto está sendo muito bem aproveitado. Hoje o Revissol, ele está assim, como se diz na linguagem que a gente tinha na Marinha do Rio, safando a onça de muita coisa. Porque o Revissol hoje é como se, é o gás da época do petróleo que jogava fora, né? Sim. Hoje o Revissol é a válvula de escape de muitas comunidades aí, muitos locais que você vê que eu estava até vendo, a gente está falando, a gente ia entrar nesse lance das pistas, no caso, de terra, que você sabe que quebra muito caminhão. Sim. Eu estava até trabalhando com uns amigos agora recente, muita estrada de terra. Sim. Só que eu não sabia que o Revissol não pode jogar próximo ao rio. Sim, tem isso também. Então você vê. Sabia, não. E como você falou do dejeto, Ed, o dejeto que era grande dor de cabeça. Sim. E eu não sabia que o Revissol, segundo que falaram, ele não pode lançar próximo ao rio. E tem essa estrada do Rubem Braga, que agora está acontecendo aí a ponte ali, sim, do Monte Líbano, e vai atrapalhar muito quem mexe com mármore, principalmente naquela... Já está atrapalhando. Então, aí todo mundo pensou, poderia jogar o Revissol ali no Rubem Braga, tal, até no antigo patronato, sim, fábrica de cimento, mas eu ouvi falar que não pode. Então são coisas que às vezes a gente, por não entender, né, a gente não sabe. É igual você estava falando, você falou que agredia muito a natureza. Sim. Agredia muito a natureza. Aí você falou, era o dejeto. O dejeto, a forma que era feito o descarte. E o vice-governador tem uma notícia boa? Tem. Vamos falar um pouquinho dessa notícia, então? Então, ele está trabalhando forte nisso aí, porque hoje esse rejeito ele tem um nome, que é o FIBRO, que é o Fino de Beneficiamento de Rochas. Como? Fibro. O que seria esse fibro? É o fino de beneficiamento de rocha, ou seja, é aquele pó fininho que é proveniente da serrada e do polimento. Uhum. Esse subproduto, ele tem várias utilidades. Então, tem já alguns estudos que já foi utilizado no Rio de Janeiro para a base do asfalto. Então, olha o volume que você pode usar. Você estava falando de Revissol, agora já tem... Então, você economiza, cara, você agredir o meio ambiente, cortar uma nova terra, transportar essa terra, você podendo reutilizar. Por outro lado, a gente tem uso, e já tivemos aqui no passado, uso para lajota, para a questão cerâmica, para telha. Sim, claro. E aí o que aconteceu? Começou-se ter muitas exigências pelo IEMA para a renovação dessa licença. O que aconteceu? Então já é mais burocracia. Burocracia. Tá, a coisa você tem, o produto você tem, só que aí esbarra na burocracia. Na burocracia. Aí, o que aconteceu? Afastou esses empresários que usavam o processo cerâmico a utilização. Preferiram o quê? Retirar lá a cerâmica. Tirava, era muito mais fácil. Já tem não lá tem dor de cabeça. Não tem dor de cabeça, não tem a burocracia. Então, o que a gente quer? Já tem estudo que comprova a questão de não impactar de maneira severa a questão por ele ser inerte esse produto. E aí o que acontece? O Ricardo comprou essa causa e falou, não, nós vamos trabalhar a nível de governo, respeitando a legislação, mas vamos dar o quê? Celeridade, porque o que acontecia? Ceramista de Campos pegava o resíduo nosso, levava para Campos, fazia a lajota e a telha e vendia para onde? Para o Espírito Santo. Para o Espírito Santo. Pô, se tem algum impacto, não fazia sentido. A gente não está aproveitando disso, não estava tendo proveito dessa situação. Aí o Ricardo encampou, trouxe
o secretário Felipe Rigoni para essa conversa, Rigoni. trouxe o Alemar, Sim, a sim. Federação Afins, é muito importante ressaltar aqui a pessoa da Cris, da presidente, nos apoiando nesse diálogo, e estamos aí avançando, e a gente espera que possamos, na feira, assinar ali um protocolo de intenções ou de efetivação de uma solução. A feira vai ser agora, 22 a 25 de agosto, 22 não é a isso? 25 de agosto. Vai Então, falar todos dela convidados aí a também. aproveitar o seu... Nós vamos falar. Espaço. Plano 7 vai estar na feira, não é isso, Com Gonzaga? certeza. Com É o certeza. nosso chefe aí. O Ed, eu achei muito interessante. Já começou assim, bem para cima, você falando coisas boas, porque a gente vai falar de coisas ruins também aqui. Sim. Tá? Porque quando a gente fala no caso, Cindy Rochas, a gente fala do setor empresarial. Sim. Mas o setor empresarial vai tudo muito bom, tá tudo muito bem. Não é bem assim. Sim. Não é bem assim. Sim. É a realidade. E em cima disso, quando se fala, você falou de novidades, desse lance do dejeto, né, da cerâmica, e quando se fala em novidades em tecnologia para o setor de rochas, é o Cindy Rochas? O primeiro a ter essa informação é o Cindy Rochas? Geralmente, o que acontece hoje, Ademir? Os empresários, eles viajam muito. Então, hoje eles estão no mundo todo, nos 5 continentes. Nós vendemos hoje rochas ornamentais do Brasil, está em todos os continentes. Com mais proporção nos Estados Unidos, que é o maior consumidor, né? O maior consumidor hoje é os Estados Unidos. Os Estados Unidos consome praticamente 76% da pauta que a gente exporta. Né? Então, assim, é um grande consumidor. Mas a gente tem pingado pelo mundo todo. O que acontece? Esses empresários viajando, e hoje por força até da comunicação, da internet, dos meios, Muito rápido, muito né? rápido. Então, a informação hoje circula. Geralmente, quando vem alguma missão oficial, eles primeiro se reportam ao Cindy Rochas. Então, nós tivemos, há pouco tempo aí, um representante do governo do Azerbaijão, o embaixador. Ele veio primeiro procurar o Cindy Rochas para poder fazer esse diálogo com o setor. Inclusive, fizemos o convite para que ele esteja aqui de volta na feira. Então, é muito interessante isso. E o Cindy Rochas está sempre, cara, participando de feiras, né, de eventos pelo mundo todo, e a gente procura realmente estar interligado e antenado a essas novidades. Qualquer novidade que tem, a gente, obviamente, busca trazer para o setor. Existe alguma tecnologia que às vezes atrapalha o mercado de rochas? Cara, o que acontece? Há um questionamento, uma boa pergunta aí antes. Qual é o grande questionamento? O advento do multifio, que é uma tecnologia que nos permitiu, deu um exemplo, o convencional a gente levava em média 4 dias e 4 noites para serrar um bloco. O multifio, ele proporciona material macio de 4 a 8 horas no máximo para serrar um bloco. E ele permitiu serrar um novo tipo de rochas ornamentais, que era o quartzito, que é um material de dureza 6, o granito é dureza 3, o mármore é dureza 2. Para dureza 6, o convencional não compensava economicamente, não é que não serrava, mas você teria quase 30 dias trabalhando um bloco. Com a questão dessa tecnologia, permitiu. Só que o que acontece? Nós estamos tendo uma superprodução. É um desafio. E alguns questionam isso, a questão do multifio. Portanto, muita produção. Obviamente, o mercado regula isso, a lei da oferta e da procura. Sim, tem claro. momentos que isso acaba sobrecarregando o mercado e pressiona o preço para baixo. Então, isso é um desafio que nós temos que trabalhar. Empresários aí, nós estamos trabalhando isso aí em termos de estratégia. O que nós temos que desenvolver para poder equalizar essa demanda e produção-demanda, né? Para poder Então você quer dizer que tem muito material em... Tem muita coisa, por exemplo, o Brasil é muito rico geologicamente. Eu não conheço outro país que tenha a diversidade que nós temos. Você tem uma Índia que tem um pouco parecido, você tem a África que tem uma dificuldade em relação a essa segurança em termos de governo, de país. Então, o Brasil ele tem essa estabilidade, tem essa tranquilidade e tem essa diversidade, além do tamanho que é o Brasil, que, quer dizer, você tem por exemplo, o quartzito, que ele começa aqui, por exemplo, você tem
Começa aqui na Bahia e vai por Minas Centro-Oeste, aí todinho cortando esse Brasil. Você tem o Ceará, um volume muito grande. Então, assim, no Brasil todo você encontra rochas, e hoje, onde você vê mineradores, a grande maioria é capixaba, especialmente de cachoeira, uma grande parte, porque foi os que iniciaram e tem esse know-how que está sendo hoje difundido, obviamente, né? Hoje tem muito minerador também de Minas, do Espírito Santo todo, e tem crescido muito no Brasil todo. Então hoje Minas, Bahia, Ceará, Paraná, Mato Grosso, está muito forte a presença do empresário capixaba. Tudo, no caso, começou pelo Espírito Santo. Sim, sim. Aí expandiu para todo o país. Sim. Nós tivemos agora a feira ali, que foi muito, muito interessante, contou a história da Henriqueta, que iniciou esse processo de trazer, né, despertar o olhar para isso, e alguns empresários do Rio de Janeiro na época que começaram, portugueses, que vieram já com esse know-how, e a partir do entendimento com alguns capixaba, descobriram ali em Prosperidade o mármore e começaram a retirar o primeiro bloco, 70 anos atrás, né, começou ali engatinhar. Tudo começou com prosperidade, né? Prosperidade. O nome já diz, prosperidade. E prosperou, né? O nome, com certeza. Bem sugestivo. Você vê o que gera hoje de emprego, de renda, de desenvolvimento. Você vê a nossa região sul aqui, são setores. E Ed, você falou uma coisa do país, da África, não é isso? Sim. Vamos falar um pouquinho de política em termos de governo, né? Hoje nós temos a grande dificuldade, que nós não temos a Sudene no sul. Sim. A Sudene foi lá para o norte, né? Linhares e tal. E com essa mudança, tudo que aconteceu, você vê que o Cindy Rochas, ele tem um apoio do governo. No caso, hoje nós somos o governo Lula. Até um ano atrás era o governo de Bolsonaro. Tem um governo de esquerda, um governo de direita, um centro-esquerda, entendeu? Isso causa impacto no setor. Olha só, tem algumas situações que... E o governo também do Estado, tá? Sim, tem algumas situações que impactam, sim. Aham. Porque não é a figura do governo de direita ou de esquerda. O que eu vejo muito é questão de gestão do governo e de agilidade. O empresário, ele requer agilidade, não só por força do empreendedorismo, da necessidade, da dinâmica do empresário. Ele não pode esperar, né? Essa mudança de governo gerou uma apreensão, porque eu percebi com algumas pessoas do setor, principalmente de rochas, que eles ficaram esperando alguma coisa, porque você tem que ter o seu ministro, quem vai estar lá, né, nos lugares certos, e demorou muito. Sim. Entendeu? Edemir, até estava vendo uma reportagem falando sobre montadoras que tiveram que paralisar por questão dessa mudança de governo e tal. Então, assim, você não tem acontece essa mesma coisa dentro do setor de rochas. Sim. Isso impacta a todos, porque o que acontece? O que move a economia é mais a expectativa, né? Confiança e expectativa. Se você tem dúvida e não tem a incerteza, o que acontece? O empresário, ele segura investimento. Se eu estou para fazer alguma coisa, não, vamos esperar. E isso é o consumidor, todos nós, todos, até dono de casa. Todo mundo segura para poder ver como que vai acontecer, como vai fazer. E o início, né, até mesmo por conta da pós-eleição, estava muito acirrado os ânimos. Então, o que acontece? Ficou todo mundo muito tensionado. E o discurso também, faltou talvez um pouquinho de sabedoria aí, no discurso de quem ganhou. Eu acho que quem ganhou tem a obrigação de pacificar. Ele tem que pacificar Isso e não aí. jogar gasolina na fogueira. E aí o que acontece? Ficou um discurso meio contraditório. Uma hora dava sinal para a direita e infelizmente parece que a eleição ainda nem acabou, né? Exatamente. Ainda tem, como se diz, é verdade que não desceram do palanque ainda. Então isso traz uma dificuldade. E quer queira ou não, nós já estamos chegando em agosto. Entendeu? Já vai para um ano do novo governo. Sim.
né? E a gente quer o quê? O povo quer solução, ele não quer problema, ele quer solução. O empresário ele quer que tenha as regras claras, né? Então começou a se falar em refazer a reforma tributária, desfazer a reforma tributária, e refazer a questão de alguns avanços que já havia ocorrido, que não só o empresariado, mas toda a sociedade já tinha assimilado e aceito bem, e aí você diz que vai imposto sindical para o trabalhador. Cara, né, com todo respeito, eu já fui empregado também, então eu conheço o outro lado. Pô, você tem que ser opcional. Eu quero pagar, é um direito meu. É engraçado que parece que é como aquela pessoa que foi lá e deu uma reforma na casa, né? A casa ficou bonitinha. Aí chegou outro assim, ó, não gostei dessa cor não, vamos bagunçar isso tudo aqui. E essa reforma é complicada, porque alguns estados, percebi muito aqui, principalmente no Espírito Santo, o nosso governo reclamar dessa reforma. Porque tem muita coisa que às vezes você tem que fazer aqui, tem que estar aqui. Mas você vai jogar para Brasília. Sim. Então é complicado. Sim. Aí, principalmente para o setor. Por exemplo, a gente está falando de setores. Vamos dar dentro do Sindirochas. Eu vou dar um exemplo aqui. A união dos setores. CETEMAG, Credirochas, Sindirochas, Cicobi, etc. Essa união, tem essa união dentro disso, e fica a dúvida em cima disso tudo que está acontecendo no país? Na verdade, a união ela é muito grande nessas entidades, né? Que bacana, isso é muito importante. Os presidentes eles estão muito próximos do outro, estão sempre conversando, sempre dialogando, e o setor como um todo. Nós tivemos, inclusive, nessa eleição que passou, uma percepção muito clara do setor unido até politicamente. Politicamente. Sim, eu percebi isso aí. Estava muito alinhado. A questão como Sindirochas, ela não pode ser partidário. Sim, então, sim, claro. Eu estou, né, falando aqui como Ed Moreira. Sim. Como presidente do Sindirochas, nós lá não podemos misturar a política. Nós temos que estar ali trabalhando, porque nós temos que dialogar com qualquer um que esteja. Nós temos que estar dialogando e demandando a favor do setor. Porque ali você tem um empresário, eu tenho uma empresa no ramo de rochas. Eu gosto da esquerda. O Cosaca gosta da direita. O outro é centro-esquerda, centro-direita. Então, tem isso. Você vai ter que saber trabalhar com tudo. Afinal de contas, você é de um sindicato. Sim. Agora, a opção política do Ed é fora disso, do sindicato. Sim, isso é muito importante. Com certeza. Mas vocês se alinharam direitinho. Sim, dentro do sindicato, os empresariados caminharam dentro de uma linha de pensamento independente aí de, obviamente, quem discorde ou não, mas respeitando, né? E trabalhou de forma muito unida. Então, assim, teve alguns questionamentos, alguma divergência que é natural, mas eu entendo que uma grande parte do empresariado não concorda com algumas coisas que vêm ocorrendo e pontuam isso claramente. Você, né, vê isso na rede social, o pessoal põe a cara, é a bandeira na empresa, é o carro, né? Sim. Eu vi até bloco de mármore com adesivo, uma foto de alguns candidatos, né? Então, até hoje, o cara vê que ele vestiu a camisa mesmo. Sim, entendeu? E você vê o resultado nas urnas, né? Então, você pegar aqui, né, falando de Cachoeira, entendendo que o Sindirochas, ele é no estado todo, então, às vezes, a gente está aqui conversando e, às vezes, não separando isso. Nós trabalhamos Sindirochas nos 78 municípios. E no estado todo, a gente viu essa força, essa união, que é muito bom para o setor. Para o setor, essa união. É importante a gente canalizar. E o que o funcionário, o funcionário que eu falo é aquele que trabalha, porque a gente está falando aqui de Sindirochas. Aí quando o cara fala, é o sindicato dos empresários. Mas o empresário precisa do funcionário. Com certeza. Qual a visão, Ed? A visão, não estou falando do Ed, eu estou falando a visão do sindicato
para esses funcionários? Cara, hoje houve assim, uma evolução muito grande do empresário, um amadurecimento e uma consciência que o maior patrimônio que uma empresa tem são seus colaboradores. Isso ninguém hoje tem dúvida. O empresário hoje... Posso pegar um parênteses aí te cortando? Eu não quero cortar o raciocínio. Rapaz, a mesma fala do rei do piso. Sim. Ele chorou quando ele falou dos colaboradores, que eu falei funcionários. Sim. E ele me corrigiu. Sim. Ele falou... Colaboradores, você usou a mesma fala dele. Porque é a realidade mesmo. Porque o que acontece? Nós estamos no mesmo barco. A diferença, às vezes, são responsabilidade, Sim. hora de trabalho e remuneração. Sim. Tá certo? Bacana. Mas está todo mundo ali junto. Quem paga nós todos? É o nosso cliente. Sim. Se a gente não trabalhar, não atender com bom produto, com qualidade, com entrega dentro do que precisa, né, quem está liderando, quem é o gestor está cobrando, nenhum de nós vai se manter por muito tempo. A verdade é essa. Você vê impérios aí derreter por conta, às vezes, dessa dificuldade, desse entendimento. Então, hoje, a gente tem um relacionamento muito bom com o Sindimarmes, e eu aproveito aqui para agradecer e parabenizar. A relação que foi construída há muitos anos, mas tive o prazer de participar com o Messias, agora com o Amarildo, que é o presidente do Sindimarmes, e a relação cada vez mais próxima, cada um defendendo os seus interesses, mas hoje com uma capacidade de diálogo, que é fundamental. Então a gente tem trabalhado nisso aí, temos desafios a superar, mas unidos é muito mais fácil a gente tentar resolver esses problemas. Na verdade, essa questão do empresário carrasco, isso aí ficou no passado, né? Não funciona. Eu tive numa empresa de mármore e granito um dia desse, eu fiquei impressionado, um refeitório legal e tal, estofado para o pessoal descansar na hora do almoço. O negócio mudou bastante. Então, podemos dizer que o setor de roças hoje ele é parceiro dos funcionários né? E empresários muito também. Bem colocado, é um parceiro realmente. Agradar 100% a gente não vai agradar. Ah, não. Mas a gente procura realmente, de alguma maneira, prender esse talento, aproximar, porque é uma construção, né? Sim, claro. Então, você tem ali a questão de família, hoje você vai vendo, e o trabalhador ele vai percebendo também que um trabalho bem feito, ele amanhã possibilita e abre porta para o seu filho, para a sua filha, estar ali participando também, entrando a essa empresa, possibilidade realmente de evolução em termos de capacitação. Então, cursos hoje que as empresas dão, não só aquelas que são exigidas por questão de investimento, né? É investimento mesmo. Deixa eu perguntar uma coisa, aproveitando essa oportunidade. No tempo de pandemia, como que foi a questão da participação do Cindy Rocha, do setor? Como que o setor trabalhou para manter os funcionários? Como que foi isso? Primeiro, houve uma participação muito efetiva através da federação, né, da FINDES, que liderou alguns sindicatos, e nós ali, além de fazer um trabalho, porque a indústria ela não parou, ela não teve restrição. Isso foi um fator muito importante para a indústria. No primeiro momento, todo mundo impactou, ficamos assustados, né? Vai parar tudo, como que vai ser? Porque, vamos falar a realidade, teve o Fica em Casa. Sim. Então, e ninguém, o país a gente vê depois, teve isso, é a realidade. Teve até comercial, tinha a Globo, eu vou falar porque é realidade, a Globo, fica em casa, aquilo assustou não só o empresário, mas a gente também, que depende. Sim. Se eu ficar em casa, eu vou passar fome depois. Sim. Até o funcionário, né, para sair de casa, vou para lá, vou pegar esse trem, né? Isso tudo foi um complicador. E aí, cara, a gente começou a trabalhar ajuda àqueles que não puderam. Então, Rocha Ativa teve um trabalho fundamental, né? Tivemos aí distribuição de cesta básica, que bacana, uma quantidade enorme, e foi feito em vários municípios do estado. Então a gente tentou mobilizar, né, as restrições e os cuidados que tinha, como o uso de máscara, álcool em gel. Evitamos a questão de visitantes inicialmente cumprindo a questão das normas, até ter um mínimo de segurança para que
o trabalho pudesse voltar ao normal. Então, a Covid, em relação à indústria, ela impactou muito pouco. A gente pode dizer que muito pouco. Muito pouco. Eu ia perguntar isso. Teve muito perdas de emprego, essas coisas? Em termos de desemprego, muito pouco, até por conta da injeção dos recursos, né, que vieram do governo federal. O governo federal, na verdade, foi o período que tivemos uma explosão de vendas. Né? Explosão de vendas. Em 2021 e 2022, de maneira geral, o comércio vendeu muito, pelo menos na questão do nosso segmento. Do segmento de mármore e granito. Mármore e granito. E é isso que eu falo, as pessoas, às vezes é muito difícil você divulgar isso, entendeu? Porque se as pessoas, hoje, eu estou ouvindo isso hoje, porque você é o presidente, né? Falando nisso, você é a primeira vez que você é presidente ou você sim, é a primeira vez? Você tem 30 anos, né? Que você mexe no meio. 32 anos que eu estou. 32 anos. Por que a primeira vez? Que quis vir agora ou não tinha interesse? Na verdade, o que acontece? Você tem uma fase... Você vê que eu já mudei, peguei... Né? Não, isso é bom. Porque é interessante a gente perguntar. Nós tivemos... O que acontece? Você tem uma fase na vida que você está naquele ritmo, né? Nós sempre participamos do sindicato. De maneira... Já foi político, Cara, mexi um pouquinho. Então o cara é bom, tem que ser presidente mesmo. Já militamos aí o cara é articulador. O cara é articulador. Mas aí o que acontece? Um grupo de amigos que a gente já vinha participando ali no conselho, algumas ações dentro do sindicato, e aí sugeriram nosso nome e fizeram o convite e a gente conversou dentro da empresa por conta de eu ter hoje os 3 filhos chegando na empresa, então estou fazendo o processo também de sucessão dentro da empresa, me permitiu talvez dedicar um pouco mais, porque é uma entidade que ela requer muito tempo, ela te consome bastante. Você tem que estar muito presente, apesar de ter um executivo que faz o dia a dia do sindicato, mas se você tem essa parte institucional, política, que você tem que estar à frente, trabalhando e requer tempo, né? Então a gente quer fazer e quer fazer bem feito, quer se dedicar, né? Queria aproveitar um pouquinho do que ele comentou um pouquinho sobre o Rocha Ativa. Sim. Você tem como falar um pouquinho sobre o Rocha Ativa? Sim. Como que atua o Rocha Ativa? Eu sei que o senhor não é presidente, mas tem essa conexão e eu sei que é um trabalho muito bonito. Eu te agradeço até. Eu achei até interessante que quando a gente fala de CETEMAG, você fala muito bem de CETEMAG. Sim. Fala da Rocha Ativa, você fala muito bem. Sim. Fala do Cicobi, você fala muito bem. Então, vê que eles estão bem, assim, parceiros mesmo. Conectados, né? Sim. A Rocha Ativa, cara, é uma grande alegria o setor, porque tem 17 anos que iniciou a Rocha Ativa. E o que acontece? O setor ele fazia muitas ações individualizadas. Então, o que acontece? Às vezes a gente era cobrado ou criticado que não atuava na comunidade, que não tinha um trabalho de ajuda consistente. E a partir dessa ideia se constituiu o Rocha Ativa. E nesse período, desses 17 anos, que eu considero um período curto, pouco, para uma entidade chegar ao nível que chegou, hoje ela tem uma estrutura de organização muito bem. Então ela faz trabalho reforço escolar, jiu-jitsu, capoeira, música, instrumentos musicais, odontológico, psicológico, reforço alimentar, uniforme. Então, assim, é um campo vasto de ações. Inclusive, aproveitar vocês aqui também, o espaço que vocês estão nos dando, e convidar vocês para participar do jantar do Rocha Ativa. É uma semana antes da feira, é num sábado. É importantíssimo a participação de vocês, porque esse recurso é que vai manter alguma das ações da Rocha Ativa. Então, se vocês puderem participar, vai ser um prazer. E a Rocha Ativa, hoje, o presidente é o Itemar, que vem fazendo um brilhante trabalho com a sua equipe ali, pessoal muito unido, pessoal que se dedica e consegue hoje recursos de empresas como a EDP, entendeu? Então eles participam de licitações de trabalho, porque como tem reconhecimento e know-how nesse campo de ações, ele hoje tem... pode estar buscando recurso, inclusive em outras empresas, não só dentro do setor.
Sim, sim. Que bacana, você falou do seu filho aí, né? Você tem quantos filhos? 3 filhos? 3 filhos. Fala um pouquinho do empresário, né? Falamos bastante sobre tudo do mármore. Agora eu quero falar um pouquinho sobre quem é Ed Moreira. Então, o Ed é Nasceu aonde? Filho de quem? Então, eu nasci ali em Poço Dantas, né? Filho de produtores rural. Era o Sulu Moreira, era Eliúde Rodrigues André, mas todos conheciam como Sulu Moreira, na região ali. E Maria Martins André, que até faleceu tem pouco tempo agora, com 91 anos. E uma família muito religiosa, de muito trabalho, e que meus pais lá com a simplicidade dele, com a dificuldade dele, mandou os 4 filhos mais velhos para Cachoeiro para poder estudar, e depois minha mãe veio para trazer os outros 5, eram 9, e aí educou os Vocês filhos. são em 9? 9 irmãos. Você é o quê? É o mais velho? Eu sou acima do caçula. Ah, é? Quase o baby. Quase o baby. Rapaz, 9. 9. Parabéns. Deus abençoe Mas vocês. é 9 o quê? Homens? Eram 5 homens e 4 mulheres. Ah, sim. Então não dá um time de futebol. Não. Da onde que você Poço falou? Dantas. Poço Dantas. Nós fomos criados ali o quê? Dantas. Vargem Alta? Ali agora é Vargem Alta, né? Passou perto. Mas antigamente era o quê? Era Cachoeiro. Cachoeiro, né? É. E aí, com essa iniciação aqui, vindo para Cachoeiro para estudar, começamos a trabalhar, meu irmão ali como despachante. E a partir dali... Você já foi também, né? Despachante, 14 anos, né? 14 anos? Me orgulho muito de ter trabalhado, comecei 14 anos. Eu achei que você já tinha vindo direto pro mármore e granito. Não, ali que eu conheci o setor de rochas, né? Que eu comecei a ter essa percepção, e aí me surgiu a ideia, porém não tinha um recurso. E eu chamei meus irmãos todos para a sociedade, e meu pai, como bom pai que era, pegou a única propriedade que tinha e colocou como garantia no banco para financiar o primeiro teatro. Rapaz, seu pai fez isso? Fez isso. Acreditar num sonho do pai filho, é pai, né? Pai é pai. Que é o melhor para o filho. E visionário também ele. Visionário. Mas quem deu o pontapé inicial? Aí fui eu que tive a ideia. Você trabalhou 14 anos? 14 anos. Como despachante. Aí, convivendo com essa galera, já conhecia essa galera aí, já tinha assim, Thales... Tinha, só que o que acontece? Já tinha Adelso Martins, Manel. O que nós pegamos lá atrás, pegamos o Benjamin Piroli, né? Benjamin Piroli, mineração capixaba. Né? O pessoal mais, o Tirelo, né? Tirelo, isso aí. O pessoal aí da antiga. A velha guarda, né? A velha guarda. Aí montamos, cara, aí meu irmão Efraim veio do Nordeste, que trabalhava na Shein, veio para me auxiliar, e depois minha irmã da Incapé também veio para dentro da empresa, para o financeiro. Começou cada um numa área, devagarzinho, graças a Deus. Aí seu pai foi, vendeu, deixou a propriedade como garantia. Aí surgiu qual empresa? A Angramar. Continua a Angramar, né? Continua a Angramar. Nós temos uma outra empresa que é a Angraex, mas a que iniciou mesmo a Angramar. Mas a Angramar foi aonde? Foi em Poço Dantas. Começou em Poço Dantas. Eu ia falar Meu Deus, gente. Soturno ali, que não. Eu ia falar Jaciguá. Não. É a Angramar e Poço Dantas, que ali... Começou ali? Aí, sim. E os irmãos estão todos envolvidos ainda? Como está isso aí? Você falou Angraex também, né? Angraex, nesse caminho, acabou que o irmão meu faleceu, e aí os seus herdeiros quiseram montar a sua parte e tal. E ali começou a desencadear a venda da parte. E como minha família é muito unida, eles foram me dando condições para me pagar da forma que eu podia, né, de maneira muito simples a avaliação, né, e eu agradeço a eles aqui por ter me dado essa condição. E aí eu fui comprando devagarzinho a parte de cada um e finalizei agora com a sobrinha, só falta acabar de pagar, mas já estamos negociados, pagamos uma parte e o resto a gente acordou e aí eu vim comprar. Mas eles estão bem também em outra situação? Não, eles a sua grande maioria, o que acontece? Vem da funcionário público, da Caixa Econômica, do Baneste, né? Cada um tinha concursos, sua profissão, concurso, e tinha cada um, esse meu irmão mesmo, ele foi para
que ele é zootecnista, gosta de propriedade, começou a mexer com gado. Minha irmã continuou trabalhando comigo, mesmo tendo vendido. Ele voltou para me ajudar, entendeu? E aí aquela família muito unida. Saiu, não, vamos ficar pertinho do Ed aqui. O Ed, não, vem cá. Todo mundo traz o Ed, todo mundo fica pertinho. Então é uma família ligada, é uma empresa ligada à família, né? Sim, muito, muito forte a presença familiar, os valores da família. Eu acho bacana que quando você falou de família aí hoje chegou brilhar. Isso é muito bacana. Você falou do seu papai aí, né? Seu pai saudoso também? Também faleceu com 75 anos. E aí, reforçando o que você comentou dos meus filhos, eu tive alegria. 3 filhos? Eu tive alegria, 3 filhos. E aí, a minha esposa que educou, que acompanhou eles ali o dia a dia. E... Qual o nome da esposa? Fabiola, grande heroína ali, que pegou firme com os meninos. E os meninos, o nome dos meninos? Yuri, Ian e Ives. Idade deles? Vai fazer 30 agora, 28 e 26. Tá uma escada. Rapaz, já tem netinho? Terão. Ainda não? Estamos aí doidos para ser avô, mas ainda os meninos estão devagar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi o seu maior desafio como empresário? Cara, boa pergunta. O primeiro desafio foi o desconhecimento, o não conhecer o setor profundamente. E aí eu tive o quê? Você querer, e aí parece que tem algo que te move, né? Que mesmo intrinsecamente eu fiz um planejamento que estava mais na minha cabeça do que escrito, e dentro daquilo eu procurei me capacitar. E aí eu agradeço muito o Sebrae, que na época eu fiz muito curso, ia a Vitória. Sebrae salvou muita gente, né? Salvou muita gente. Salva até hoje. O Sebrae é muito bom. E aí, muito bom. E aí, obviamente, com o apoio desses irmãos que sempre foram fundamentais aí na minha vida, e o apoio da nossa equipe, que era muito forte no trabalho, muito forte. Mas eu digo para vocês, não tem vergonha de falar, no primeiro ano da empresa, eu fiz tudo que um empresário deveria fazer para quebrar uma empresa, e eu não quebrei ainda assim. Aí eu agradeço, eu acho sorte de iniciante. Eu não vou perguntar a você o que você fez, tá? Porque aquele negócio. Mas eu vou te falar, porque é até bom para os... Vai falar? Vou falar. Porque dá no erro de gravação, mas aqui não é gravação, é ao vivo, então tá bom. Você falou uma coisa, você não conhecer. Você entrou num ramo que você não conhecia. Sim. É muito difícil. Eu tinha uma noção, mas não tinha um conhecimento. Eu não vinha de família, do setor e tudo mais. Esses dias eu estava gravando um vídeo falando sobre essa questão, né? Da pessoa querer entrar no ramo e não pesquisar o ramo. Sim. Tem que ter. Você entrou sem pesquisar? Sem pesquisar. Foi só mesmo no olhar, no feeling. E aí o que acontece? Quais foram os erros? Ed, antes de você falar, posso te perguntar uma coisa? Olha ali. Você entrou pelo dinheiro? Fala a verdade. Na verdade, eu vi um bom negócio. O empreendedor, ele enxerga mais a questão do bom negócio. Bom negócio, perceber que ali tinha um negócio, uma porque isso há 32 anos. Se você parar para analisar, realmente, porque hoje todo mundo quer monta num cantinho, vou montar um negócio, vou polir, vou fazer. Todo mundo está tentando montar alguma coisa. Nessa área, que é uma área tem muito a crescer, né? Fala a verdade. Tem muita oportunidade. E há 32 anos atrás, imagina o vasto coisa que você tinha que fazer. Você via assim, o Benjamin Zampiroli, você via o Tirello, você via o Dr. Marinho ali na Ilha da Luz, aquele negócio. Então são pessoas que começaram, né? São pessoas que começaram ali e não tinha a visão, no caso. Você errou, mas acabou acertando, né? Então fala pra gente aí dos erros. A primeira visão minha em relação a isso, é importante dizer que além dessa possibilidade de um negócio, eu queria uma forma de unir minha família, porque eu tinha irmãos em Belo Horizonte, em Cabo Frio e lá no Rio Grande do Norte. Então eu entendi que ali era uma maneira de eu trazer para próximo. Você montou uma empresa pensando em unir a família. Unir a família mais ainda. A gente já era unida, apesar da distância, mas era muito unida. E o segundo passo que fosse ali um guarda-chuva financeiro para suportar eventualidades. Então eu pensava assim, eu não pensava no tamanho que chegou. Então lá atrás, a gente vinha de uma família muito simples, eu queria dar ali uma segurança
financeira para todos. Para todos. Era a minha expectativa naquele momento. E aí, quais foram os erros? Primeiro ano. Não conhecer, primeiro. Segundo, contratei mal, porque eu peguei 2 trabalhadores que tinham experiência e levei para tocar o negócio. 2 funcionários para tocar um tear. E contratei as pessoas que trabalhavam na roça com meu pai para trabalhar junto com ele, achando que esses 2 que tinham experiência iriam passar o seu conhecimento. Quer dizer, levou os amigos? Aí, vamos nós. Depois, vendi para os piores clientes que você ouvir. Quem tem empresa aqui antiga, um dia desse eu tive com o Aremildo, tive o prazer de encontrar com o Aremildo no evento aí. O Aremildo gente a casa de pedra, Aremildo e Arildo, né? A história da pedra tá ali. E aí eu conversando com ele, lembrando de um cliente que, porque como eu vinha do despachante, quem me indicou? Os caminhoneiros. Então indicava quem eles, né, tinha mais afinidade ou relação, ou por conta de volume de compra. E desses caras, não perdi um centavo com nenhum deles. Os piores caras, que nem eu falava, não vou citar o nome aqui, que os caras, esse cara não paga ninguém. E eles me pagavam. Então, assim, coisa que você não tem explicação. Sim. E o outro era os fornecedores, que o que acontece? Por desconhecimento, eu conheci alguns fornecedores que não foram os melhores. E aí me ofereceram, me vendiam pedra com muito defeito e por desconhecimento eu trabalhava com aquelas pedras que não era legal. Lá na frente vai atrapalhar, não tem jeito. Isso aí hoje... Mas superamos isso tudo e viramos uma página e crescemos por conta do mercado mesmo, que era muito bom. Então você, mesmo com os erros, você acertou. Acertei. E hoje, pode ter esses erros? Não, eu não sobreviveria, com certeza que não. Olha como que isso há 32 anos atrás. Então, é interessante falar que você é empresário nessa área, que você for fazer essa área, entrar nessa área, não adianta você entrar como aventureiro. Sim. Você tem que apresentar coisas boas, porque hoje você tem um material top, mas se você não trabalhar legal, tem esse aqui que já tem outro top. E a tendência é você perder, se você não tiver competir em termos de qualidade. Sim, hoje não tem espaço para o amadorismo. Ou você é profissional, ou não entra não, porque... Ou você é profissional, não tem jeito. Como o pessoal fala, não tem as manhas, não entra não. Isso, tem isso aí. Quem não tem as profissional não entra não. Cara, interessante esse... E tem muitos desafios até hoje, Ed? Cara, sempre tem, né? O setor, ele é muito dinâmico, né? E por ser dinâmico, ele tem uma questão que te prende muito, porque você chega, cada pedra é diferente, cada chapa é diferente, cada bloco é diferente, você vai numa pedreira. Eu gosto muito da natureza, então eu gosto quando viajo, tenho a oportunidade de estar andando no meio do mato, pesquisando, é muito legal essa conexão, né? As pedras, no caso, você me falou, eu viajei agora, eu vejo cada material. O Brasil hoje tem novidades ou não? Não, tem novidades. Sempre surge uma pedra diferente, uma coisa que faz. Achei, como que fala? Achei uma mina. É uma mina, uma pedreira, né? Pode ser mina ou pedreira. Né? Uma mina de não sei o quê. Aí o cara tem uma coisa que é assim. Ninguém tem. Fora, é exótico. Existe isso? Existe ainda, existe. Dentro do Brasil? Sempre existe. Que maravilha. O Brasil é um país maravilhoso. Tem muita coisa ainda para ser descoberta aí, tem muita coisa muito bacana. Para ser explorado, no caso do Brasil. Para ser explorado. A gente tem uma dificuldade naquela questão que a gente veio falando, a questão hoje dos órgãos públicos em dar a celeridade que a gente precisa, porque a gente trabalha com um produto que é moda, então é modismo. Pô, a gente tinha um tempo atrás os materiais amarelos aqui do norte padrão, eles caíram de moda, e foi para o exótico, e foi para o branco, e daqui a pouco agora um verde com cristal, os translúcidos, e vai mudando. É muito dinâmico, é muito rápido. Antes demorava mais, agora... Então até no mármore e granito tem moda? Moda, sim. Os arquitetos, o design, quem especifica, eles estão conectados na moda do mundo. Então você hoje, qualquer coisa que você pensar dentro da roupa, desde roupa, carro, sapato, tudo que você pensar, eles estão conectados. E a rocha não é diferente. O acabamento,
cor, né? Começaram agora a cor cinza de carro, você vê que é chumbo, né? Tá tudo, isso aí. Todas as montadoras praticamente mudam uma tonalidadezinha pouquinho, mas você vai ver que vai começar nessa pegada aí, isso influencia os demais setores. Entendeu? Existe um produto que pode mudar uma pedra? Não, né? A cor, o trabalho, não. Ela é aquela coisa dela mesma. Esse é o grande diferencial das rochas naturais, né? Você tem alguns produtos hoje que o pessoal vende, que é o fabricado, o quartzo e tudo mais. Às vezes você tem a praticidade, a comodidade, que você vai colocar ele da cor que você quer igualzinho daqui, beleza. Só que você não tem a naturalidade, a coisa única, exclusiva. E a durabilidade, né? E a questão ambiental que as rochas naturais, ao contrário de que a maioria pensa, ela é muito mais correta ambientalmente do que qualquer outro produto que venha concorrer com nós. Porcelanato que consome, né, de energia, né, esses materiais fabricados quartzo, que se você tem a questão do petróleo ali muito forte, né, fábricas em países que não respeitam a questão ambiental, e você está aqui dentro onde você pega, porque o que acontece? Eles confundem muito, quem não conhece, a mineração de rochas ornamentais comparado com uma Vale do Rio Doce, que tem um impacto enorme. A gente vai ali, 3 hectares, 2 hectares, você faz uma pedreira. Eles comparam muito com o impacto ambiental que igual a Vale veio causando. E a regulamentação disso aí é complicado. Porque a mesma lei que é para Vale é para nós. A ANM, que é antigo, que é hoje atual, né, que substitui a NPM, é a mesma legislação. O impacto é muito grande, no caso, para o setor. Sim. Porque para a Vale é a mesma lei, mas vai certa. Olha só a diferença. A capacidade financeira de equipe para poder colocar isso de pé. Sim. A gente tem um custo muito alto comparado ao retorno. Né? E o tempo que você leva. Então você pega hoje, faz uma pesquisa numa pedra. Se levar 2, 3 anos, quando você lançar essa pedra, talvez ela já está ultrapassada porque alguém já abriu na tua frente e você já ficou para trás. Porque às vezes a vida útil dessa pedra é 5 anos no máximo de exploração com um valor agregado alto. A vida, isso é no caso no papel? Não, a burocracia é a vida dela mesma. Não, eu estou dizendo a vida útil em termos econômicos, ou seja, comercialmente. Por exemplo, você falou do amarelo que você comeu. Amarelo. Hoje ele não tem. Ele não tem valor, ele ainda vende, mas não é aquilo que. Qual hoje uma pedra nova, um exemplo, né, para a gente ter uma noção, uma pedra, você usou amarelo que hoje não tem aquele valor que antigamente tinha. Sim. Hoje uma pedra nova, essa assim, é uma pedra nova que saiu e que o valor está lá em cima em termos, né, porque o pessoal quer, a coisa nova todo mundo quer, né? Mas você tem hoje, por exemplo, um quartzito que vem lá do Nordeste, Taj Mahal, então um quartzito branco, onde você tem um valor agregado muito alto. Você tem um Super White aqui na Bahia, que é até do empresário Chico aqui de Cachoeiro, que é gente muito boa, um cara trabalhador. Você está falando no Chica que infelizmente aconteceu aquele... Não, aquele foi o Otto. Aquele foi mas não tem a ver com Chica, não. É o genro dele, casado com a filha dele. É o genro do Chica? Chico Otto. Rapaz, aconteceu um acidente e infelizmente o Otto é uma pessoa maravilhosa. É o Chica que tem essa pedra que hoje é um qual o nome da pedra? É Super White ou Calacato White, porque ele é um material, uma árvore dolomítico que é muito parecido com uma árvore Carrara. Então, quer dizer, ele pega essa... E isso seria a novidade, novidade do mercado. Hoje já não é mais novidade, né? Eu estou dizendo assim, são pedras que eles estão hoje ganhando muito. A única coisa que não perde a moda é quando é um produto raro, né? Tem algumas coisas que ele mantém. Então, por exemplo, você tem materiais tradicionais, por exemplo, um preto. Um clássico, isso eu ia falar. Você vai ter ele a vida toda ali. Agora, pedras exóticas, ela tem algumas coisas. Então, por exemplo, nós temos hoje uma pedra que o Maxwell ali da Petros, ele trabalha um cristal, que é uma coisa linda, maravilhosa, que vai se perpetuar pela vida toda. Sim. E tem ele com um verde, um cristal com um quartzito verde. Então você pega o material que ele soube trabalhar muito bem, agregar valor, coisa que até pouco tempo a gente não sabia. E antes o que era problema, defeito, virou qualidade na pedra. Por quê?
O paginado, você pega uma chapa e abre ela como livro, ela faz um desenho, aquele desenho. Então, quando você consegue montar um painel, que você tem um piso ali todo desenhado, fica a coisa mais linda. Então, são coisas que depende muito da capacidade do empresário de entender e se comunicar dessa maneira e valorizar. E essa pedra dentro do Brasil, no caso? Sim, na Bahia. A Bahia é forte, né? A Bahia é muito forte, né? Bahia e Minas nessa aí, cara, tem muita coisa E assim, tem muitas empresas nesses estados, no caso em Minas, Bahia. O que tem muito é pedreiras. A indústria, ela está muito focada aqui. Tem algumas coisas pontuais em vários estados, mas o que tem o grande volume mesmo é Espírito Santo. Vou dar agora para a gente falar de Feira do Mármore. Vamos falar um pouquinho do norte e do sul. Perdeu muito o sul para o norte? Cara, ou você acha que não? Nós temos um problema seguinte: o sul ele concentra o arranjo produtivo, né? Tá toda a cadeia produtiva, ela está aqui. Então você tem fornecedores, você tem mão de obra, você tem a questão da academia aqui, você tem houve um investimento no sul para ter o que tem hoje, porque começou aqui, o pontapé foi aqui no sul. Mas aí o que você acontece? Você migrou para o norte por conta desse amarelo, que veio muito forte por muito tempo, e depois migrou para a região central. A serra ali, hoje ela tem o maior número de exportação, hoje já não é o Cachoeiro, é a serra. A maior exportador. Por quê? Grandes plantas que vieram, algumas, né, da Itália, Espanha e do Brasil mesmo. Por conta de quê? Por conta da logística. O empresário que chega fora, o aeroporto está ali, hotéis, restaurantes, você tem tudo isso. Você encarar uma 101, um empresário de fora do Brasil, eles não têm coragem de encarar 101 do jeito que a gente encara aí todos os dias. Então isso tudo dificultou. Porque eu só queria. Eu estava vendo alguma coisa no seu Instagram lá e tal. Estava vendo uma empresa que está montando uma estrutura muito grande com relação à tecnologia dentro do mármore e granito. O que é aquilo? Você postou recente lá. É a Skystone. É uma empresa que ela fornece fios diamantados. E agora eles estão vindo para cá na Serra, montando uma planta aqui para poder fabricar multifios. Cara, gigante. Aí que eu falo, o tal da logística. Sim. Aonde? Ninguém falava de mármore de serra. Sim. Falava não. Só que você vê porto, você vê essas coisas tudo aonde? Você vai pegar. Se a gente parar para analisar, o Brasil é um mundo. Você pega a Europa, você joga dentro do Brasil. Você pega um Portugal, é o que? Menor, Sergipe, tamanho de Sergipe. Você pega Minas Gerais, ele engole um monte de país da Europa. Só que aí você pega o Espírito Santo, aí você analisa bem. Se você tem ali tudo certinho, a logística certa. Um exemplo. Tem heliporto em alguns, aqui no sul do estado, heliporto no hospital, nessas coisas. Não tem, cara. Os caras ficam. E isso eu vi há muito tempo. Eu vejo o sul do estado, ele parece que ele retrocedeu. Sim. Numa área, eu não estou falando na área de. Vocês cresceram, vocês são visionários. Sim. Só que, infelizmente, a nossa política, ela retrocedeu para o sul. Concordo com você. Nós tivemos. Isso daí, aproveitar o gancho seu aí, na verdade, nós tivemos uma perda, cara, de representatividade. Nós tivemos por muito tempo aqui, nós tivemos uma política que não deixou nascer novas lideranças. Ficou ali limitado a alguns aqui sem tecer nomes. Hoje nós não temos, é a realidade, nós não temos. Hoje, se você parar para analisar, aqui no sul, não temos. E nós, vai ter que começar tudo de novo. Nós temos que pensar isso porque a gente perde os nossos filhos que vão estudar às vezes em Vitória não voltam para cá por falta de oportunidade. Se a gente não pensar na nossa região, de maneira especial aqui, Cachoeiro, que já foi um grande polo aqui de referência,
no comércio. Hoje, cara, além da internet, os municípios pequenos ao redor aqui, você vai em qualquer município desse aí, tem um comércio muito forte. Já não tem comércio cachoeiro. Não. Né? Eu converso muito com o Celso do CDL e ele coloca isso. Você falou do aeroponto, a Stone Office ali, aquele prédio do lado do shopping, tá construindo ali. Vai ser o primeiro que vai ter aqui em Cachoeiro. Tá? Para você ver. Ali é somos no ano 2023. Não sei quando que vai construir. Sim, mas no ano 2023 não tem isso, cara. Você tem que parabenizar ali o Murta e a Creta por conta dessa visão. Porque é um prédio hipermoderno para o Espírito Santo e estou para dizer, comparado aí a São Paulo. Porque você é um empresário, cara. O empresário é tempo. Sim. É tempo. Sim. Então você tem que... Eu vou para Cachoeira, aí você pega essa rodovia para chegar aqui. Até você chegar aqui, rapaz, você pega... Eu lembro uma coisa, vou mudar totalmente diferente, porque também a Camilo Cola tinha um King Air Liegert. Na época eu trabalhei com o filho do Ferraço, o Eduardo Ferraço, ele era piloto do Camilo Cola. Você sabe quanto que é um Liegert para pegar do aeroporto aqui, do aeroclube ali, até dentro do aeroporto de Vitória? 15 minutos. 15 minutos, você entra lá. 15 minutos, meu amigo. Sim. Aí para você taxiar, demora mais você taxiar do que você sair daqui. Você está entendendo? O tempo de voo é muito curto. Eu falo que aqui parou muito no tempo. Eu, por exemplo, a gente montou essa estrutura aqui para a gente fazer um podcast legal. Né? Eu tenho colega meus lá em São Paulo e tal, que poderia vir aqui, fazer um bate-papo e tal, mas como que vem? Ele vai ter que vir para Vitória, depois enfrentar um trânsito enorme para chegar em Cachoeiro. Você vê que agora teve... Cachoeiro diminuiu o número de habitantes. Então você vê que as pessoas estão saindo. Não só econômico, político, de pensar. Nós tivemos aí tanta... A história de Cachoeiro é muito rica. E você vê na parte econômica a gente perdendo muito, cara, por conta de estratégia, de pensamento. Não é só Sudene, não. Mas o Norte, na questão geográfica, também não. É questão dos políticos, da forma que estão trabalhando lá. Entendeu? De maneira organizada, isso aí. De maneira planejada, onde vem buscar... E para a gente falar da Feira do Mármore e Granito, que é o lance que uma conversa vai chamando a outra. É que, na verdade, se a gente for... prolongar, a gente não para, né? Não para. Olha só, você falou da Sudene, você falou do Banco do Norte lá, aquelas coisas. E agora com essa reforma? Porque pode perder. Sim. Pode perder. O medo é isso. Você imagina se você tira uma Sudene hoje. Tudo bem, está estruturado, mas se você tira... Não, você vai complicar muito o Espírito Santo. O Espírito Santo vai perder muito. Você vai ter ali a Aracruz, que está fazendo investimento, investimento particular imenso ali naquele porto, contando com essas Sudene, contando com o ZPE que ele está montando lá. E aí você vai perder isso tudo. Tudo bem, vai ainda levar um período de transição. Mas vai perder. O Estado é pouco tempo. Não, o Estado é pouco tempo. Sim. Talvez para a pessoa é muito, mas para um Estado é muito pouco tempo. Por isso, olha só, e nós temos assim, eu não quero ser bairrista, não quero ser mais sendo. Os dois últimos governadores são daqui, cara. Do Estado. Daqui do Sul, cara. Nós temos o atual governador do Sul, reeleição, o anterior do Sul. E a gente não vê o Sul só retrocedendo. Feira do Mármore, Vitória, atrapalhou a feira daqui? Não atrapalha não, por conta de que todas duas feiras estão muito consolidadas. Então a Feira de Vitória, ela está com um público específico que é voltado para exportação, e nós temos a Feira de Cachoeiro, que é voltada para o mercado interno. Então você tem dois públicos muito distintos. Obviamente, você tem, logicamente, visita de um público no outro. Isso ocorre normalmente. Máquinas, equipamento, então é a oportunidade que você tem de trazer o seu cliente aqui, de receber ele na tua empresa. Então você tem não só mostrar ali novidades e tudo mais, mas você tem essa maneira de confraternizar ali com seus clientes. Mas vamos ser sinceros, né? No início lá deu uma acelerada no coração, né? Não, com certeza a gente fica apreensivo, né? A dúvida toda lá atrás, o que acontece? Foi discutido muito isso no setor de rocha, porque, na verdade, nós tínhamos a Feira de São Paulo. E a Feira de São Paulo começou a ganhar corpo. Porque o empresário, cara, ele quer mostrar. E quem vem do mundo todo, o que é mais fácil? Chegar em São Paulo ou chegar em Vitória? O cara vai para São Paulo. Quando nós percebemos isso, e foi de maneira pensada e inteligente, que
se montou a estratégia de montar a Vitória. Porque o cara chega no Seria necessário uma feira do Mabres na capital. Na capital. Para a gente poder manter o Espírito Santo como referência. Como referência. Porque se não tem também, vocês só iriam ter uma feira de mármore aqui para o pessoal interno. E São Paulo a exportação ia ficar agarrado tudo em São Paulo. Não, e aí você tem um risco maior que nós tivemos lá na Itália. Tinha Verona e Carrara. Era mais ou menos nessa linha. E aí Verona tal, o que aconteceu com Carrara? Praticamente morreu. Ninguém fala. Era cachoeiro. Isso. Era cachoeiro da Itália. Não tinha um mármore Carrara ali, foi ficando. Se não tivesse cuidado, por isso que é um carinho muito especial com a feira de cachoeiro. Então, nós temos aqui 200 marcas expondo ali. 200 marcas. 200 marcas. 200 marcas. Você tem visitação para mais de 20 mil. Quer dizer, o último ano foi 500 municípios estiveram aqui. Os 28 estados tiveram, os 27 estados e o distrito estiveram aqui, tiveram aqui de 26 países, nós tivemos visitação aqui de 26 países, então qual a diferença de tempo para as duas? Uma é feita aqui em agosto, a outra geralmente em fevereiro. Né? Então fica um espaço assim, porque o que vem em fevereiro em Vitória... Poxa, agosto tem lá em Cachoeira. Eu vou lá também. Porque para o empresário, assim, que está investindo no setor, é interessante. Sim. Porque fevereiro eu vou em Vitória. Aí agosto eu já me programo para o dia 22 de agosto, a 25, está em Cachoeira de Itapemirim, que vai acontecer aqui, né? Não, e fundamental também é reforçar o seguinte: fevereiro é a abertura do calendário de feiras no mundo. Então, todo mundo fica numa expectativa dos lançamentos na Feira de Vitória. Então, muita gente vem para ali. Aproveitando ali agora Carnaval, aproveitando o calor do Brasil, então já vem, o pessoal já aproveita a passear. Cachoeiro, nós estamos com uma expectativa muito grande esse ano, o pavilhão novo, e aí a gente aproveita a oportunidade para agradecer ao deputado Evaí de Mello. Está fazendo um trabalho muito bom pelo Espírito Santo. O cara é bom. O setor aí, um parceirão, né? Dá para vir aqui falar com a gente aqui. Bom, então, Evaí é muito bom. A prefeitura, na pessoa do Vitor aí, que também é um grande parceiro ali, que tem ajudado e tem colocado de pé. É lógico que o pavilhão ele está uma etapa pronta, a gente ainda tem que melhorar, tem que avançar algumas coisas na obra, ele não está todo terminado, mas é uma grande conquista, não do setor de rocha somente, mas toda a região sul e todos os setores que terão a oportunidade de estar ali expondo, né? Então, são várias feiras que é feita aqui em Cachoeiro e esse pavilhão vem contemplar uma reivindicação muito antiga nossa, né? Fico muito feliz aí com essa Vocês cobram? Cobre muito, isso, meu amigo. Interessante. Aqui, o Thales fala sempre, nós somos bem chatinhos. Porque, cara, se tem um negocinho que a gente faz é cobrar, pegar no pé. Bacana, no pé. Tem que cobrar. Nós estamos aí com outras coisas aí, outras demandazinhas. Quinta-feira mesmo estamos indo à Vitória para fazer mais cobranças. Mas algumas demandas vocês resolvem entre vocês também, consegue? Muita coisa é resolvida internamente, mas coisas que dependem realmente do poder público só tem uma maneira. Isso. Ed, vocês são fortes. Vocês são fortes, vocês são a rocha, vocês são os empresários, você é o Sim de Rocha, e isso é importante para vocês têm que cobrar. Nós precisamos de pessoas fortes igual vocês. Por quê? Você não tem neta ainda. Tudo bem, está tudo encaminhado lá na empresa, na família. Mas chegando. Eu tenho uma filha de 14 anos, eu tenho uma de 23 anos, eu quero um futuro. Aí eu falar, o cachoeirense é barrista, não, eu quero ver o melhor aqui do Sul. Todos nós queremos. Como se você está morando no norte, você quer ver o melhor do norte. Como se você. Entendeu? E nós temos que ter essa voz. É a voz de quem? É só do Ed? Não, é do Ed, é do Thales, é do Sim de Rochas. Sim. Entendeu? Isso é importante. Sim. Tem que cobrar mesmo. Sim. Tem que cobrar, porque se vai cobrar coisa boa para nós. Imagina só, Ed, você investiu tudo que você investiu na Angramar. 32 anos, o primeiro ano você deu uns vacilos, né? 32 anos, hoje Deus te abençoou, que você tem sua família, todo mundo junto ali. Aí chega, não vou lutar por isso não. Você imagina só seus 3 filhos tendo que estar ali lutando e vendo aquilo tudo que o papai fez, que o vovô lá atrás colocou, né, a propriedade.
largar, perder tudo por não cobrar. Tem que cobrar. Sim. Tem sim. Isso é muito importante. Sim. Eu acredito que vocês são um exemplo, né, cara? Exemplo. Exemplo, porque tem muito setor aí, cara, que eles batem cabeça, mas batem cabeça bonito, tá? E eu fico olhando, sabe o que é? No setor de vocês, que a gente vê crescer muito, tem muitos empresas. Cara, eu do Thales lá agora, Mike Van, tá aquele. Rapaz, aí eu estudei com o Gonçalo. Rapaz, se eu te falar umas coisas do Gonçalo aqui, não é brincadeira não. O Thales vai até me contratar. Para não falar do Gonçalo. Gente boa. Dona Marinês. Então são pessoas maravilhosas. E é isso que a gente precisa, Ed. Você ali para aquele lado ali de Soturno, subindo ali a região serrana, você olhar assim, ó. Quando eu fui em Vargem Alta, conversei com Adelso Fardim, e falou, rapaz, o Ed é um exemplo. As pessoas falam de você com carinho, porque aquilo que você faz, como se diz, você representa as pessoas do setor. E isso é bacana. Hoje você é o presidente do Cindy Rochas. É a primeira vez que você está como presidente. Mas eu tenho certeza que futuramente, se Deus, né, você vai chegar a ser de novo. Por quê? Porque você está fazendo um trabalho que você falou. Eu vou lá com o Evaí e vou brigar. Vamos chamar o Thales, nós vamos lá em Vitória e vamos brigar. Porque tem que brigar. Sabe por quê? Não é só brigar só pelo Ed, é brigar por todo o setor. Sim. Todo o setor. Eu, aproveitando essa deixa sua aí, é importante o seguinte, a gente tem que entender, na política, às vezes a gente vota, e aí eu estou aqui como cidadão, você vota e acha que ali acabou a sua responsabilidade. A gente tem que aprender a cobrar, a fiscalizar, independente daquele que você votou. O que você votou mais ainda, né? Porque você acreditou, tem um voto de confiança. Mas independente de quem esteja lá, você tem que estar realmente cobrando. E o político que desse 1 minuto de atenção, principalmente para o adversário, para a oposição, ouvisse um pouquinho mais, ele erraria bem menos. Bem menos. Nortearia as ações dele. Então é importante a gente cobrar, a gente reivindicar, a gente possa realmente melhorar. E não é só para a gente, é o que você falou, é para todos. A gente quer uma cidade bonita, a gente quer uma cidade aqui que a gente tenha bem-estar, qualidade de vida para as pessoas, né? Você, eu quero, não é só para mim, meus colaboradores, todo mundo ali, com condições de estar usufruindo. Eu vejo aqui, cara, Pedra Azul, fantástica essa região. Linda. Hoje lá, cada vez mais frequentado, muita gente aí, vem fazendo agora montar ali. Olha só, cara, para vir aqui, você vê esse Buenos Aires ali em Guarapari, um potencial. Isso. Tive agora ali... Pedra da Penha, a gente que está aqui, nem conhecia, cara, foi a primeira vez que eu fui ali em São Vicente, fui lá, um lugar bonito, que tem que ser trabalhado aí, muito bonito. Tem que ser trabalhado isso turisticamente, cara, aproveitar essa potencialidade, é isso que vai fazer a diferença. E eu acho que o empresário, ele estando ali, né, fazendo mesmo, porque igual, recentemente eu vi a parceria público-privada com relação à pavimentação de algumas ruas aqui por aqui. Cara, se for ficar esperar tudo pro governo, cara... Não vai. Nós tivemos uma ação aí, cara, para reformular aquela praça do táxi. O Celso, CDL, grande parceiro, fez o projeto, ia bancar toda a execução e o setor de rochas ia entrar com a doação dos granitos. Pegamos 8 empresários, conforme o projeto, para poder fazer a doação, e para a gente também ter uma referência. O que tem de obra hoje? Eu cobro muito o governador e o prefeito, obras que referenciam o setor de rocha. Não temos nada. Chegar em Cachoeira, como é que você sabe o que é o setor de rocha? Você não vê uma obra pública que identifica... Capital secreta do mármore e granito, não tem nada. Está muito secreta mesmo, está muito secreta. Isso aí, porque eu lembro na época de Aremildo e Arildo, era onde você pensar tinha uns detalhes. Aí, assim, o vandalismo vai quebrando tudo, né? E você vê que sumiu. Sim, aquelas obras na Safra e outros locais aqui, e infelizmente chegou o nosso tempo também. Já chegou, já estourou já. Passa rápido. Infelizmente chegou o vandalismo, aí infelizmente o nosso tempo. Vamos falar você convida ali agora no plano 7, Ed Moreira, presidente do Cindy Rocha. Vamos falar, você convidando agora as pessoas para a Feira do Mármore e Granito, 22 a 25 de agosto, é isso? Perfeito. Ed, prazer enorme ter você aqui no Plano 7. Eu que agradeço a oportunidade aí, ao Anderson, ao Adenir, ao Plano 7 aí, todos vocês pela oportunidade. Quero aqui aproveitar para reforçar o convite.
dia 22 a 25, no pavilhão aqui de Cachoeiro, a feira Stone Fair Cachoeiro. Vai ser um prazer recebê-los ali, muitas novidades, venha valorizar o nosso setor, venha valorizar a nossa terra, a nossa região. Vai ser um prazer recebê-los. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Obrigado mesmo mais uma vez. Kozak, que prazer estar com você aqui, hein? Poxa, cara. Até que vi, tô com o chefe aqui. Ed, obrigado, Deus abençoe. Sucesso. Muito obrigado. Plano 7 com as portas e os microfones abertos para você. Obrigado mesmo. Tamo junto, tá? tamo junto. Sucesso para vocês sempre. Obrigado.